Então são estas as grandes dificuldades que nós temos no trato das coisas de Deus. Porque estamos num ambiente que é o ambiente da exaltação do ego. O ego inflamado, sabe? A pessoa que conviveu longos anos no seio da congregação, bom, de princípio ninguém peca, ninguém é pecador. Né? Se a pessoa não é capaz de admitir os seus próprios erros, né? Como é que essa pessoa vai crescer em alguma coisa? Isso é impossível. É impossível. Então, já começa por aí, ninguém é pecador. O sujeito bate na mulher, tá? É caixa no supermercado, ele desce 10 e levanta 5 para si, entendeu? Mente o tempo todo, nega a verdade, faz omissão da verdade, disfarça, não responde. Vocês estão vendo aí o comportamento aí das pessoas, né? Então, e acha que não é pecador. Não é pecador. Pecador sou eu, que fala a verdade. Eu sou pecador, desviado, adúltero, ímpio, o diabo, filho do diabo e por aí vai. Tá? Agora esses camaradas aí são, como o Lorival fala o tempo todo, o paletó santo. O cara acha, põe o paletózinho, a gravata, vai lá no culto, paz de Deus para cá, paz de Deus para lá, que está tudo certo. Mas já começa de princípio que o cara é um grande mentiroso, tá? Porque a palavra de Deus diz que o cara que diz que não é pecador, que não peca, é mentiroso. Nele não está a verdade, nele não há verdade nenhuma. E ainda insulta e ofende a Deus, porque lá na carta de João, na primeira carta, no verso 10 diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a palavra de Deus não está em nós. Tá? Então, você submetido ao longo dos anos, debaixo destas pregações mentirosas, o que faz isso na sua mente? O que faz isso no seu subconsciente? Entendeu? Você ouvindo ao longo todo o culto, todas as noites que você congrega, onde quer que você vá, todo mundo dizendo, se eu permanecer firme e fiel, eu vou entrar no reino de Deus. Se eu permanecer firme e fiel, o cara está dizendo, por meio de linguagem subliminar, que pelo menos até aquele momento ele foi firme e fiel. É lógico, pô. Você tem dificuldade de entender isso? É? Tem dificuldade? Isso é elementar. O cara está passando por meio de linguagem subliminar que pelo menos até aquele momento ele foi firme e fiel. Então ele está passando para você a mensagem de que ele é santo, é perfeito, é aquela maravilha. É a primadona dos reinos dos céus. É uma joia preciosa. Entendeu? Que não peca, não sapeca e não dá bola para boneca. Mas o cara olhou a bunda da vizinha dele e se masturbou. Né? Ele ficou parado com os olhos na covinha do seio de uma mulher. Entendeu? Mas está lá, levanta lá, firme e fiel, que maravilha, ele não peca. Né? Masturbar, cobiçar a mulher alheia, ter pensamentos pecaminosos, é pecado para os outros, para todo mundo, não, para ele não, para ele errou, é. Ele crê que Deus vai passar a mãozinha na cabeça dele e falar, meu filho, está tudo bem, você é da congregação cristã, que beleza, tá bom, não, isso não é pecado, viu? Pode masturbar, pode fazer sexo anal, pode mentir, pode se omitir em falar a verdade, pode trambicar, pode... Você não tem problema, tudo isso aí são erros, entendeu? Não é pecado, você não tem pecado, você... Além do que, essas mensagens subliminares exaltam o ego do indivíduo. É,
O cara está vestido se veste então com a capa da justiça própria. Tá? Em vez de se vestir com a capa da justiça de Jesus Cristo, tá? Ele se veste com a capa da justiça própria. Entendeu? Só que ele esquece, ó, que essa capa, mas tem cada buraco, ó, desse tamanho, tá? E por ela, ó, Deus, ó, enxerga, viu? Ele enxerga o orgulho, a vaidade pessoal, a soberba, a miséria do indivíduo. A miséria do indivíduo. Como o cara é mesquinho, mentiroso, safado, sem vergonha, entendeu? Ele tá vendo, Deus está vendo tudo isso aí. Deus está vendo tudo isso aí. Porque a capa da justiça própria, ela está cheia de buraco. Ela é um pano podre. Entendeu? Eu citei num vídeo anterior que o que Isaías diz a respeito da nossa justiça própria, das nossas boas obras, da nossa santidade. Isaías, um dos maiores profetas lá do Velho Testamento. Viu? Ele diz que todos nós somos como o imundo. Como o imundo. E todas as nossas justiças, quer dizer, todas as nossas boas obras, são como trapo de imundície, trapo podre imundo, cheio de cocô de puxo. Sabe aquela quando a ferida fica podre, que sai aquele líquido gosmento e branco, que é o puxo, purgando, puxo. Assim é esse trapo. A sua justiça é desse jeito diante de Deus. Por quê? Porque não serve. Não serve para nada. Não serve para nada. Entendeu? Não, mas vocês acham que serve. Serve para alguma coisa. Serve para alguma coisa. Vocês acham que serve para alguma coisa. Entendeu? Debaixo dessas mensagens mentirosas. Eu me lembro, ouvi várias vezes anciães dizendo na pregação: irmãos, o salário nós vamos receber todos nós, do maior ao menor, do ancião ao porteiro, ao aquele irmão de banco sentado lá no último banco, todos nós vamos receber o mesmo salário. O nosso salário é igual para todos nós. A pessoa escutando isso, só que não examina como essa idiotice de coroa da vida eterna, também essa história de salário. Ele está dizendo que todo mundo vai receber como salário a salvação. Mas a Bíblia fala de salário no cotidiano para o exercício do ministério. Quem é enviado em missões, essas coisas todas, precisa ter as suas despesas pessoais sustentadas por alguém. Este é um salário. Paulo fala que recebeu o salário de outras igrejas para poder atender às necessidades dos crentes de Corinto. Então, eram os filipenses, salvo engano, eram os filipenses que davam a ele todos os meses um salário para ele se manter, para não depender dos outros. Porque os crentes da igreja de Corinto eram tão miseráveis e mesquinhos que não eram capazes de ajudar o servo de Deus no seu ministério. Então ele recebeu o salário lá dos filipenses. Então, este é uma menção que tem lá no Novo Testamento a respeito de salário. Fora disso, eu não me lembro de outra. Agora, no que se refere à vida espiritual, salvação, perdição, o que tem lá como salário o salário do pecado é a morte. É a morte, a condenação eterna. Quando a Bíblia fala na parte espiritual, salvação e perdição, quando fala a respeito de salário, fala que o cara vai receber o salário da morte, a morte eterna, como salário. Então, mas você está lá no meio dessas pregações mentirosas, ouvindo tudo isso aí, e não abre a Bíblia para ver o que a Bíblia diz, e escuta e acredita na palavra do falso profeta.
E ainda fala glória, glória a Deus, glória, glória. O cara está dizendo que você vai ter o salário do pecado, a morte eterna, e você está glória, glória, glória. E não acredita no ensino das Escrituras Sagradas, que a sua doutrina diz que a Bíblia é a sua única regra de fé e prática, a única. Agora, esses falsos e mentirosos dizem que a palavra de Deus está na boca deles. Ora, está na boca deles o quê? Conversa mole. Se a pregação é diferente do que está nas Escrituras, de onde está vindo essa inspiração? Do Espírito Santo não é. Porque jamais, olha, de uma fonte, uma mesma fonte, vai sair água suja e água limpa. A fonte do pregador, do profeta, tem que ser o Espírito de Deus, senão vai sair porcaria. Entende? Você já recebeu muitas coisas num culto da Congregação Cristã no Brasil, nas pregações? Já recebeu? Louvado seja Deus, eu também recebi. Foi o diabo que falou? Não, não foi o diabo. Não foi o diabo, foi Deus que falou com você, como também falou comigo. Tá? Mas o Espírito de Deus, a Bíblia diz, está sujeito ao profeta. Se o profeta quer deixar a guia de Deus e usar as minhocas que estão na cabeça dele, ele vai usar. Agora, isso quer dizer que Deus não vai falar com você por causa do camarada que é cheio de minhoca na cabeça, está preso a ensinamentos falsos, cheio de doutrinas mentirosas? Ele vai deixar de usar a boca desse camarada para falar na sua necessidade? Vai falar na sua... Você está precisando ouvir uma palavra do céu e acredita que você vai ouvir. E Deus prometeu que Ele vai responder. Você acha que Ele vai deixar de cumprir a sua palavra que Ele tem empenhada com você porque o profeta é um vagabundo sem vergonha, mentiroso, filho do diabo? Ele vai usar, você sabe que ele fala até na boca de um jumento. A jumenta de Balaão, Deus se usou da jumenta de Balaão para falar com o profeta. Entendeu? Então não tem essa conversa aí. Mas vocês, envolvidos por estes falsos ensinamentos, estão aí. Não querem admitir que são servos inúteis. Entenda, não é o que você faz. Não é o que você faz no meio da Irmandade. Se você é encarregado da orquestra, com dedicação, você está lá todos os cultos, nas reuniões de ensino da música, se dedica, deixa suas coisas particulares para gastar um tempo ali ensinando as pessoas. Algum músico que não vai mais nos ensaios, você vai atrás dele, vai lá orar com ele, procurar saber o que aconteceu na vida dele, quantas vezes você aconselhou alguém, deu uma orientação, falou uma palavra boa, a pessoa se renovou e procurou e se consertou, passou a ir às reuniões dos músicos, aprender a música. Hoje é um músico consagrado aí, está no meio da Irmandade, servindo a Deus. Isso aí, tudo bem. Isso aí, até eu olho e falo, nossa, que coisa linda, ó. Puxa vida, que maravilha esse irmão, entendeu? Mas isso sou eu aqui o Jaizão, tá? O Jaizão, que é um miserável pecador, como você também é um miserável pecador. Entendeu? Mas larga isso chuta isso para longe, rapaz. Quando você se coloca diante de Deus, quando você se manifesta, para com isso aí, que isso aí é justiça própria, sabe? Você está vestido com a túnica da justiça própria. Tá? Todos nós, a Irmandade inteirinha da congregação, desde lá do presidente lá, até o último, tá? Eles se vestem com uma capinha de santinho, tal. Mas mete o dedo na ferida, ó. Mete o dedo lá na ferida para você ver o diabo se manifestar na vida dele. Por quê? Porque você mexeu com o ego. Aprenda a lidar com você mesmo, rapaz. Aprenda a lidar com você mesmo. Olha, todos nós fazemos a nosso próprio respeito um conceito, uma imagem
muito elevada, mas muito, muito, muito mais elevada do que realmente somos. Nós somos generosos conosco mesmo, sabe? Nós somos muito generosos, sabe? A gente não gosta de pensar que a gente é um miserável pecador, desobediente, errante na face dessa terra. Nós temos o discurso, né? De dizer que, eu sou um errante, não. Mas, na realidade, no fundo do nosso coração, não acreditamos em tudo isso. Tá? Nós temos uma imagem diferente a nosso próprio respeito. E essa imagem é uma imagem exaltada. Se você vive ainda num ambiente onde as mensagens subliminares, mesmo até doutrinárias, né? Porque isso de levantar lá na frente e dizer agradeço a Deus por ter me chamado nesta bendita graça e ter me feito herdeiro da coroa da vida eterna, seu firme e fiel permanecer guardando as suas benditas palavras todos os dias do meu peregrinar aqui na face dessa terra. Isso aí é mensagem subliminar claríssima, claríssima, que o cara é firme e fiel, é um santo de Deus, é uma glória, o homem é uma glória. Só que em casa ele já deu um cacete na mulher, sabe? A servinha de Deus tomou tapa na cara, em vez de tomar tapa na bunda, tomou tapa na cara. E o cara, na noite anterior, ele lascou uma porque viu o traseiro da vizinha lá e ele se masturbou. Então, é esse tipo de mentalidade, é esse tipo de gente que nós estamos cheios aí, tanto no ministério como no meio da irmandade, entendeu? E que não é nada disso, o homem não é isso, não. O homem não é isso. Então, o cara tem dificuldade de se admitir como servo inútil, mas esse verso não está falando das nossas relações de uns com os outros, entendeu? Não tem nada a ver com o que nós fazemos ou que deixamos de fazer, se fazemos pouco, se fazemos muito para Deus, se fazemos bem feito, se fazemos de má vontade. Não é isso. É a sua atitude diante de Deus, tá? Que você tem que largar, chutar, rasgar essa capa de justiça própria, sabe? Que não presta, está cheio de buraco. Por meio dos quais Deus está vendo seu orgulho, sua vaidade, sua soberba, a sua mentira, está vendo sua prostituição, o seu adultério, está vendo todas as misérias que você está cometendo ao longo do seu dia. Do seu dia, é o dia inteiro isso aí. Por quê? Porque se você não faz, você pensa. Os pensamentos você não consegue evitar. Eles se sucedem uns aos outros. Tem coisas boas e coisas ruins que você nem percebe, mas estão acontecendo. Mas diante de Deus não escapa nada, rapaz. Ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Entendeu? Então você não tem a menor chance. O que você tem que fazer, e olha, é imediatamente prestar atenção no quinto ponto de doutrina. Olha aí, o quinto ponto de doutrina. 1, 2, 3, 4. Quinto ponto de doutrina, que diz que a regeneração, o novo nascimento, só se alcança pela fé em Jesus Cristo, que foi feito por nós sabedoria, justiça. Ele foi feito por nós justiça. Ele é o justo, não você. É Ele o justo, que você deve apresentar a justiça dele. Senhor, eu sou um miserável pecador, não mereço nada da tua parte, mas o teu filho fez isso por minha alma, por amor da minha alma, Ele foi à cruz do Calvário e derramou seu sangue pelos meus pecados, todas essas porcarias que eu fiz, estou fazendo, ainda vou fazer na minha vida. Isso Ele fez por mim, Senhor. E você vai alcançar o perdão e a salvação. Você conhece a parábola da ceia? O dono da festa encontrou um camarada que não estava vestindo as vestes nupciais.
Entendeu? E o homem, o dono da festa, perguntou: o que você está fazendo aqui que você não trouxe, não está vestido com as vestes nupciais? Né? E o cara não soube como responder. E o dono da festa lhe tirar e lançar nas trevas exteriores. Estas vestes para as bodas do Cordeiro, que você deve levar e se apresentar, é as vestes da justiça de Jesus Cristo, que foi feito por nós sabedoria, justiça, santificação, é a santidade dele que você deve apresentar diante de Deus. Não é a sua própria santidade, porque você não tem santidade nenhuma, rapaz. Você é um miserável pecador. Não é só você, não. O ministério inteirinho, desde o... Agora é o João Santinho que está na presidência, até o último irmão. Então, é isso daí, é isso daí. Tá? Somos servos inúteis. Quando você se apresenta diante de Deus... Não, esqueça isso aí, sabe? Esqueça esse negócio que você está fazendo alguma coisa para Deus. Faça para Deus o melhor que você pode fazer, sabe? Faça para Ele o melhor. Mas não atribua nada à sua pessoa. Esqueça você. Considere-se um miserável pecador e que aí Deus vai se agradar. Você que fica querendo dividir a glória com Ele, faça-me um favor, sabe? E novamente, ó. 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 Beijoca no coração de todos vocês. Não, irmão Jair. No coração não, irmão Jair. Não, é nas bochechas.